Aviso: o que você está prestes a ler é o relato chocante da traição mais fria e calculista já orquestrada no coração da elite brasileira. Prepare-se, porque esta história começa onde todas as outras terminariam: com a morte. O mar era impiedoso naquela noite. Cada onda que se chocava contra o iate de luxo parecia uma confissão de assassinato, engolindo o silêncio com um rugido violento e sombrio. O céu, que horas antes era uma tela de pôr do sol dourado em Angra dos Reis, transformou-se em uma tempestade furiosa, um presságio de tragédia. No convés, Isadora Bittencourt abraçava a barriga de 5 meses, inchada e pesada, o rosto pálido como mármore, a respiração curta e frágil. Ela era a herdeira e CEO da Bittencourt Global, BG, uma força inabalável no mundo dos negócios de São Paulo, mas ali, na escuridão, era apenas uma mulher grávida lutando por cada segundo de vida. Ela acreditava que esta noite seria a fuga romântica que seu marido, Alexandre Vasconcelos, havia planejado para salvar o casamento. Em vez disso, tornou-se o palco de sua aniquilação. Alexandre estava a poucos metros, sua expressão mais gélida que o vento que cortava a pele de Isadora. Ao lado dele, uma silhueta feminina de lábios rubi e olhos cheios de triunfo, Renata Mendonça, observava a cena com um sorriso que parecia capaz de perfurar a alma. O coração de Isadora se despedaçou em 1 milhão de fragmentos. Ela desconfiava do caso, sim, mas jamais concebeu que o homem a quem confiou a vida estaria ali, naquele momento, para tirar tudo dela. O arrepio da traição era mais cortante que a lâmina do vento. Sua voz saiu trêmula. "Alexandre, o que está fazendo? Estou esperando o seu filho." Mas Alexandre não hesitou. Ele se inclinou, as palavras cruéis e afiadas como facas. "Esse filho não significa nada para mim. Você não significa nada para mim. Hoje à noite você desaparece, e tudo o que você construiu se torna meu." A tempestade pareceu intensificar-se, como se a própria natureza estivesse recuando diante de sua crueldade. As lágrimas de Isadora misturavam-se à chuva que escorria pelo seu rosto. Ela deu um passo para trás, aterrorizada, as mãos instintivamente protegendo a barriga. Um relâmpago rasgou o céu, iluminando o sorriso perverso de Alexandre. Então, sem qualquer hesitação ou remorso, ele a empurrou. O mundo girou em um instante. O som do seu grito foi abafado pelo rugido do oceano, enquanto ela despencava no abismo negro abaixo. A água salgada e gelada envolveu seu corpo como correntes, arrastando-a para mais e mais fundo. Seus pulmões ardiam enquanto ela lutava desesperadamente para respirar, o pânico inundando cada um de seus nervos. Seu bebê, seu precioso bebê ainda não nascido, era tudo em que ela conseguia pensar. Ela não podia morrer. Não agora. Acima das ondas, Alexandre virou as costas. O riso de Renata ecoou pela tempestade, enquanto o iate se afastava, abandonando Isadora para afundar na escuridão. Para Alexandre, estava feito. Sua esposa sumiria para sempre. Seu império seria dele. Renata seria sua rainha. Mas o mar tinha seus próprios planos. E o destino é uma força que nem toda a riqueza do mundo pode comprar. Enquanto a força de Isadora esvaía e seu corpo flutuava como uma boneca quebrada, uma luz distante perfurou a tempestade. Um pequeno barco de pesca, guiado mais pela determinação do que pelo luxo, cortava as águas violentas. A voz de um homem gritou contra o vento, urgente e desesperada. "Aguenta firme! Não desista!" A consciência de Isadora vacilou. Através da visão turva, ela o viu. Um pescador robusto, com olhos ferozes como a própria tempestade, mergulhando na água sem hesitar. Os braços dele envolveram-na,
puxando-a de volta para a vida quando a morte estava a centímetros de distância. Pela primeira vez naquela noite, a esperança tocou a alma de Isadora. E, no entanto, Alexandre não tinha ideia de que a mulher que ele havia deixado para se afogar se levantaria novamente, mais forte do que nunca, com a justiça queimando em seu coração. Antes da tempestade, antes da traição, a vida de Isadora Bittencourt era o tipo de vida que as pessoas invejavam de longe. Ela era o rosto da Bittencourt Global, BG, um império imobiliário multibilionário que havia herdado e expandido com sua mente afiada e impulso implacável. Seu nome aparecia nas capas de revistas, seus discursos enchiam os salões de negócios e suas decisões assinadas moldavam os horizontes da cidade de São Paulo. Com apenas 32 anos, Isadora era uma mulher de poder extraordinário. Ela se sentava em salas de reuniões, cercada por homens com o dobro da sua idade, mas sua voz carregava mais peso do que a de qualquer um deles. Investidores confiavam nela. Funcionários a respeitavam. Rivais a temiam. Ela era o tipo de mulher que podia transformar um projeto fracassado em uma mina de ouro apenas com determinação e visão. No entanto, por trás das paredes de vidro de seu império corporativo, Isadora ansiava por algo mais íntimo. Amor, uma família, um parceiro que estivesse ao seu lado quando as luzes se apagassem e os aplausos cessassem. Foi por isso que, quando Alexandre Vasconcelos entrou em sua vida, ela se permitiu acreditar nele. Ele era charmoso, confiante e ambicioso, o tipo de homem que parecia completar o quadro de sua vida perfeita. Ela se apaixonou por ele, cega para as sombras escondidas por trás do seu sorriso. Eles se casaram em uma cerimônia suntuosa que a mídia chamou de o casamento da década. Isadora pensou que tinha tudo: um império próspero, um marido amoroso e, em breve, um filho crescendo dentro dela. Ela imaginava Alexandre segurando o bebê. Imaginava noites tranquilas, cheias de risadas, em vez de chamadas de negócios. A gravidez trouxe a Isadora uma alegria inesperada. Ela reduziu suas reuniões intermináveis para comparecer às consultas médicas, mostrava orgulhosamente sua barriga crescente em eventos de imprensa e sonhava em decorar o quarto do bebê. Pela primeira vez, ela se permitiu ser vulnerável, acreditar na segurança da família. Mas mesmo assim, as rachaduras começaram a aparecer. Alexandre ficou distante, muitas vezes desaparecendo em viagens de negócios que se estendiam por tempo demais. Ele a respondia bruscamente às perguntas de Isadora, ignorava suas preocupações e tratava sua gravidez mais como um inconveniente do que como uma bênção. Ainda assim, o coração de Isadora se recusava a ver a verdade. Ela dizia a si mesma que ele estava estressado, que seu humor era temporário, que as coisas mudariam com a chegada do bebê. Que doce ingenuidade! Ela não tinha ideia de que Alexandre já havia decidido o futuro deles, e ele não a incluía. Sua riqueza, seu poder, seu império, tudo se tornara um prêmio ao qual ele não conseguia resistir. E nas sombras estava Renata, sua amante secreta, sussurrando veneno em seu ouvido, alimentando sua ganância com promessas de uma vida que eles poderiam compartilhar assim que Isadora sumisse. Mas Isadora, radiante em sua força e inocência, seguia em frente, inconsciente. Ela planejou a viagem de iate como uma chance de curar a distância entre eles. Ela comprou vestidos novos, embalou seus livros favoritos e sorriu ao pensar em assistir ao pôr do sol com Alexandre ao seu lado. Ela estava convencida de que seria um novo começo. O que ela não sabia era que Alexandre havia escolhido aquele momento para ser o fim. E quando aquele iate zarpou, Isadora estava caminhando direto para a armadilha que mudaria sua vida para sempre.
Alexandre Vasconcelos era o tipo de homem que podia entrar em qualquer sala e atrair a atenção sem dizer uma palavra. Alto, elegantemente vestido e rápido com seu charme, ele exalava a aura de um marido devotado e empresário talentoso. Para os de fora, ele parecia o par perfeito de Isadora, um homem que equilibrava o poder dela com sua força silenciosa. Ele era fotografado de mãos dadas com ela em galas de caridade, sussurrando em seu ouvido em eventos de tapete vermelho, sorrindo orgulhosamente enquanto as câmeras disparavam. Mas a portas fechadas, Alexandre não era o homem que o mundo acreditava ser. Ele cresceu na sombra dos outros, sempre perseguindo uma riqueza que nunca conseguiria alcançar por conta própria. Conhecer Isadora foi como encontrar ouro. Ela não era apenas bonita, ela era poderosa, rica, intocável. Para Alexandre, casar-se com ela não era amor, era acesso. Acesso ao seu império, sua influência, sua fortuna. No início, ele interpretou seu papel perfeitamente. Ele cobriu Isadora de afeto, fez grandes gestos e a convenceu de que era o homem em quem ela podia confiar. E Isadora, ansiando por um amor que fosse além do seu império, entregou-lhe o coração sem questionar. Mas assim que os votos foram proferidos e as alianças deslizaram em seus dedos, a máscara de Alexandre começou a cair. Ele começou a viver duas vidas. De dia, ele estava ao lado de Isadora como o retrato da lealdade. À noite, ele se entregava aos braços de Renata Mendonça, uma mulher tão astuta quanto bela. Renata era o fogo que alimentava seus desejos mais sombrios. Ela sussurrava em seu ouvido sobre como era injusto Isadora ter todo o poder enquanto ele vivia à sua sombra. Ela o tentava com a ideia de como a vida poderia ser se Isadora se fosse, se o império pertencesse a ele, se a riqueza fluísse livremente, se eles pudessem viver como rei e rainha sem ninguém em seu caminho. Alexandre ouviu, e lentamente sua ambição se transformou em obsessão. Ele se tornou mais frio com Isadora, embora disfarçasse em público. Em casa, ele a criticava, menosprezava e ignorava sua alegria pela gravidez. Para ele, o bebê não era um presente, era um obstáculo, mais um laço que o prendia a uma mulher que ele não queria mais. O plano começou a se formar em sua mente como uma semente sombria. Ele sabia que Isadora confiava nele completamente. Ele sabia que ela ansiava por seu afeto e o seguiria para qualquer lugar se isso significasse salvar o casamento. E assim, ele arquitetou a mentira perfeita. Uma viagem romântica de iate, uma chance de reacender o que eles um dia tiveram. Para Isadora, foi um gesto de amor. Para Alexandre, era a cobertura perfeita para o assassinato. Ele ensaiou o plano repetidas vezes em sua mente. Empurrá-la, vê-la cair, navegar para longe como se nada tivesse acontecido. Com Isadora fora, ele herdaria tudo. Ninguém suspeitaria do marido em luto. Ele estaria em seu funeral, derramando lágrimas de crocodilo, enquanto o mundo lhe oferecia simpatia, e ele riria por dentro, sabendo que havia vencido. O que Alexandre nunca esperou foi que o destino tem uma maneira cruel de transformar caçadores em caça, e a mulher, que ele planejou apagar, se tornaria a própria tempestade que o destruiria. Se Alexandre era a máscara do charme, Renata Mendonça era a chama que queimava sua restrição. Ela era o tipo de mulher que sabia que sua beleza era uma arma e a empunhava como uma lâmina. Com cabelos negros como a noite caindo em cascata pelos ombros, olhos afiados como vidro e um sorriso que sugeria perigo, Renata não apenas entrou na vida de Alexandre, ela a invadiu. O primeiro encontro deles foi em uma suntuosa gala de caridade organizada por Isadora. Renata estava lá no braço de um investidor rico,
coberta de diamantes que brilhavam sob os lustres. Alexandre a notou instantaneamente. Ao contrário de Isadora, que se portava com elegância e dignidade discreta, Renata irradiava tentação. Ela ria alto demais, mantinha o olhar por tempo demais e se movia com uma confiança que desafiava os homens a persegui-la. Para Alexandre, foi uma atração magnética que ele não conseguiu resistir. Naquela noite, enquanto Isadora se misturava a políticos e líderes empresariais, Alexandre se viu encurralado por Renata em um corredor sombreado. As palavras dela eram ousadas, repletas de provocação. Você não pertence à sombra dela. Um homem como você deveria ser o rei, não o servo. A partir daquele momento, o caso deles se alastrou como um incêndio. Renata se tornou o segredo que ele não conseguia abandonar. Ela alimentava seu ego, acariciava seu orgulho e envenenava seu coração contra a mulher que confiava nele. Quando Alexandre desabafava sobre a força de Isadora, Renata zombava. Ela pensa que é sua dona. Prove que ela está errada. Pegue o que é seu. A ganância de Renata era insaciável. Ela não queria Alexandre por amor. Ela queria a fortuna de Isadora, o império de Isadora, a vida de Isadora desmantelada peça por peça. Na mente de Renata, a única maneira de ela e Alexandre reinarem juntos era se Isadora estivesse fora do caminho. E assim, ela se tornou o sussurro em seu ouvido. A arquiteta da traição. Em jantares secretos e suítes de hotel, Renata desenhava coroas imaginárias no ar e ria suavemente. Imagine, ela disse a Alexandre. Você, o chefe da Bittencourt Global, eu ao seu lado, ninguém para nos questionar, ninguém para nos deter. Alexandre bebia as palavras dela como veneno disfarçado de vinho. Toda vez que ele hesitava, Renata pressionava mais forte, lembrando-o da fortuna que poderia ser dele, do poder que ele poderia tomar, da vida que ele poderia viver se Isadora simplesmente desaparecesse. E quando Isadora anunciou a gravidez, a máscara de Renata caiu completamente. Sua fúria explodiu. Ela está te acorrentando a ela para sempre, ela cuspiu. Se essa criança nascer, você nunca estará livre. Você não vê? É agora ou nunca, Alexandre. Essa foi a noite em que o plano se solidificou. Alexandre prometeu a Renata que acabaria com tudo, que Isadora não ficaria mais no caminho deles. E Renata o beijou, como uma rainha coroando seu rei, seus olhos brilhando com a vitória. Mas Renata subestimou uma coisa, a resiliência de Isadora. Ela a viu apenas como um obstáculo, não como uma mulher cujo espírito poderia resistir à traição e se erguer mais forte. E quando a tempestade veio, Renata descobriria que roubar uma coroa de uma rainha sempre tem um preço muito maior do que o ouro. O convite veio inesperadamente. Alexandre entrou no escritório de Isadora tarde da noite. Sua voz estava estranhamente suave, sua expressão cuidadosamente arranjada para algo que se assemelhava à ternura. Você tem trabalhado demais, ele lhe disse, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Vamos fugir, só nós dois, uma viagem de iate. Vamos assistir ao pôr do sol, escapar do barulho e lembrar por que nos apaixonamos. Para Isadora, essas palavras foram como chuva em solo sedento. Ela ansiava por Alexandre notá-la, por ele ver além dos títulos, das reuniões e da riqueza. Ela pensou que talvez, apenas talvez, seu marido estivesse finalmente tentando reconquistá-la. Seu coração se encheu de esperança, enquanto ela os imaginava navegando no horizonte, deixando para trás a tensão que havia corroído silenciosamente o casamento. Ela passou a semana seguinte se preparando, sua alegria renovada. Vestidos foram cuidadosamente dobrados em malas forradas de seda, seus livros favoritos guardados ao lado de roupas de bebê que ela havia comprado secretamente.
Ela até levou o minúsculo chocalho de prata que havia escolhido para o filho, sonhando com o dia em que Alexandre o seguraria com orgulho. No dia da partida, o iate brilhava como uma joia no porto. Funcionários corriam de um lado para o outro, carregando champanhe, frutas exóticas e iguarias para o convés. Isadora embarcou em um vestido branco esvoaçante, a mão instintivamente repousando em sua barriga crescente. Ela parecia radiante, brilhando não apenas por causa da gravidez, mas pela esperança de que o amor estivesse prestes a renascer. Alexandre, por sua vez, interpretou seu papel sem falhas. Ele a beijou na bochecha na frente da tripulação, sussurrou doces palavras em seu ouvido e segurou sua mão como se nada no mundo importasse além dela. Para Isadora, parecia o começo de um novo capítulo, mas o coração de Alexandre estava em outro lugar. Nas sombras da cabine, Renata esperava. Disfarçada como convidada de um parceiro de negócios, ela havia embarcado no iate sob o pretexto de se juntar a eles mais tarde para coquetéis. Os lábios dela se curvaram em um sorriso enquanto ela observava Isadora à distância, seus olhos afiados, sua voz pingando desprezo quando sussurrou para Alexandre. Hoje à noite ela desaparece, sem mais atrasos. O maxilar de Alexandre se apertou, mas ele assentiu. Seu plano era simples, elegante e final. A tempestade prevista para a noite era um presente do destino. Tudo o que ele precisava fazer era atrair Isadora para o convés, deixar que as ondas mascarassem seus gritos e empurrá-la para o abismo. Quando a tripulação percebesse que ela havia sumido, seria tarde demais. Isadora, alheia, encostou-se ao parapeito enquanto o iate zarpava. O vento puxava suavemente seus cabelos. O mar cintilava na luz que se esvaía e seu coração sussurrava promessas de reconciliação. Ela acreditava que Alexandre era finalmente dela novamente. Quando o sol mergulhou no horizonte, Alexandre se aproximou, seus passos firmes, seu sorriso ensaiado. Isadora se virou para ele, seus olhos brilhando com confiança. Isso parece um novo começo, ela sussurrou, mas para Alexandre era para ser o fim dela. A noite se desenrolou como um sonho pelo qual Isadora esperara meses para viver. O jantar foi servido no convés polido do iate, a luz de velas bruxuleando contra as ondas agitadas. O chefe havia preparado sua refeição favorita, salmão grelhado com manteiga de limão. No entanto, Isadora mal sentiu o gosto da comida. Sua atenção estava fixada em Alexandre, que pela primeira vez em meses parecia olhá-la como antes. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, levantou sua taça de água com gás para um brinde e se inclinou perto o suficiente para que ela sentisse a respiração dele em sua bochecha. Por nós, ele sussurrou, levantando o copo. O coração dela deu um salto. Talvez, ela pensou, a distância fria entre eles finalmente tivesse se desfeito. Talvez o homem com quem ela se casou tivesse voltado. Ela queria acreditar tanto que ignorou o frio em seus olhos, a rigidez em seu sorriso. Após o jantar, Alexandre sugeriu que eles dessem uma volta no convés superior. As nuvens de tempestade se acumulavam, mas o ar estava estranhamente calmo, como se o próprio oceano estivesse prendendo a respiração. Isadora envolveu um xale em seus ombros e o seguiu, seus passos leves, sua alma cheia de frágil esperança. Eles pararam no parapeito. O mar se estendia infinitamente na noite, preto e sem fundo. Alexandre parou atrás dela, as mãos repousando levemente em seus ombros. Por um segundo fugaz, ela pensou que ele estava prestes a abraçá-la. Em vez disso, ele se inclinou, os lábios roçando sua orelha. Você teve uma boa jornada, Isadora, ele murmurou, a voz mais fria que o vento. O corpo dela congelou. O quê? O que você quer dizer? Ela gaguejou,
virando-se levemente para encontrar o olhar dele. A máscara escorregou. Sumiu o marido carinhoso, o homem com quem ela pensava ter se casado. Em seu lugar estava um estranho, os olhos duros, a boca torcida com crueldade. Você realmente pensou que eu te amava? Alexandre zombou. Você foi um degrau, é só isso. Seu dinheiro, seu império, seu nome. Sem você, eu era nada. Com você fora, terei tudo. O estômago de Isadora se apertou, não por causa da gravidez, mas pela percepção nauseante do que ele queria dizer. Seu pulso palpitava em seus ouvidos. Alexandre, por favor, estou esperando seu filho, ela implorou, a voz falhando. Você não pode... Ele a interrompeu com uma risada seca. Essa criança, apenas mais uma corrente me prendendo a você. Eu não a quero. Eu não te quero. Hoje à noite vocês dois desaparecem. Lágrimas brotaram em seus olhos, enquanto ela balançava a cabeça, recuando em direção ao parapeito. As mãos dela agarraram a barriga protetoramente. Você não está falando sério. Não pode estar falando sério. Mas Alexandre se aproximou, seus movimentos deliberados, sua sombra engolindo a dela. Um trovão estalou acima, enquanto um relâmpago iluminava seu rosto, contorcido, determinado, impiedoso. A voz dela se quebrou em um sussurro. Como você pôde? Ele se inclinou, a respiração quente em sua bochecha, e sibilou. Facilmente, e com um movimento brutal, ele a empurrou contra o parapeito. O grito que rasgou a garganta de Isadora foi levado pela tempestade. O corpo dela cambaleou, seus pés escorregando no convés liso, enquanto ela se agarrava desesperadamente ao parapeito com as mãos trêmulas. Seus olhos se arregalaram de horror, encarando o rosto do homem que ela um dia acreditou que a protegeria para sempre. E naquele instante, Isadora percebeu. Alexandre não estava apenas traindo seu amor. Ele estava roubando sua vida. O empurrão veio mais forte do que Isadora poderia ter imaginado. Em um segundo, ela estava agarrada ao parapeito com toda a sua força, os nós dos dedos brancos, o coração disparado. No segundo seguinte, as mãos de Alexandre a atingiram com força brutal, e sua aderência falhou. Seu grito dividiu a noite, mas a tempestade o engoliu por inteiro. O mundo virou de cabeça para baixo quando o corpo de Isadora mergulhou na água gelada. O impacto roubou o ar de seus pulmões, seu corpo inteiro estremecendo com o choque. A água salgada inundou sua boca, sua garganta ardendo enquanto ela chutava desesperadamente, tentando manter-se à tona. O peso de seu vestido encharcado a arrastava para baixo, puxando-a como uma âncora em direção ao abismo escuro. O instinto gritava para ela lutar. Por si mesma. Pelo seu bebê. Ela agitou os braços ofegando, o peito em chamas de dor, enquanto lutava para respirar. Cada onda que a atingia parecia uma parede, empurrando-a cada vez mais fundo no desespero. Acima dela, o iate se afastava. Suas luzes brilhavam fracamente através da chuva, diminuindo a cada segundo, até se tornarem nada mais do que um brilho fantasmagórico engolido pela tempestade. Alexandre nunca olhou para trás. O riso de Renata, cruel e triunfante, permaneceu nos ouvidos de Isadora como se o próprio mar o tivesse gravado. O pânico arranhava seu peito. Ela estava sozinha, grávida, exausta. O oceano era impiedoso, jogando-a como uma boneca de pano, puxando-a para baixo de novo e de novo. Toda vez que ela emergia, ofegava violentamente, a água salgada rasgando seus pulmões. Seus braços tremiam, suas pernas ardiam, sua barriga doía, enquanto ela sussurrava através de dentes que batiam. Por favor, meu bebê não, por favor. Sua visão embaçou quando as lágrimas se misturaram à chuva. Ela pensou no quarto de bebê que nunca terminou, nas canções de ninar
que havia cantarolado enquanto colocava as mãos na barriga, no minúsculo chocalho de prata guardado em sua bolsa. Ela pensou na vida dentro dela, inocente e imerecedora dessa crueldade. Um relâmpago brilhou, e naquele instante, Isadora viu seu reflexo na água, uma figura frágil lutando contra um mar vasto demais para ser conquistado. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu totalmente impotente. Não como uma CEO, não como uma mulher de influência, mas apenas como uma mãe tentando desesperadamente viver. Sua força diminuía, seu corpo ficava pesado, a escuridão pressionava sua mente, sussurrando que seria mais fácil se entregar, afundar no abraço silencioso do oceano. Mas então, um pensamento cortou a névoa. Esta criança precisa de mim. Com cada grama de vontade que lhe restava, Isadora forçou seus braços a se moverem, agarrando-se ao ritmo fraco das ondas, recusando-se a se render. No entanto, a tempestade era implacável, arrastando-a para baixo mais uma vez. Seus pulmões gritavam por ar enquanto a escuridão se fechava. A última coisa que ela viu foi uma luz fraca tremeluzindo na distância, como uma estrela rompendo a tempestade. E assim que a força de Isadora se esgotou, aquela luz se aproximou. Um sinal de que o destino não estava pronto para deixá-la morrer. A tempestade rugia, com fúria impiedosa, ondas se elevando como paredes de água negra. Para a maioria dos marinheiros, era uma noite para evitar o oceano, para buscar refúgio em terra. Mas João Joca Santos não era como a maioria dos marinheiros. Pescador nascido e criado pelo mar, ele conhecia seus humores, seus perigos e seus segredos. Naquela noite, enquanto guiava seu pequeno barco pelas águas violentas da costa brasileira, seus olhos perspicazes captaram algo incomum. Uma figura se debatendo desesperadamente contra a maré. A princípio, ele pensou que fosse destroços jogados ao mar. Mas então um relâmpago dividiu o céu e ele a viu. Isadora. Seu rosto pálido semi-submerso, seus braços agitados fracamente, seu corpo a momentos de afundar. O coração de Joca disparou. "Aguenta firme!" Ele gritou para a tempestade, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. Sem hesitar, ele cortou o motor, tirou o casaco e mergulhou na água gelada. O oceano o engoliu instantaneamente, puxando seus membros com a força de 1000 mãos. Mas ele chutou com mais força, seu foco fixo na mulher frágil que se afastava cada vez mais no abismo. O sal queimava seus olhos, o frio mordia sua pele, mas nada importava, exceto alcançá-la. A cada braçada, a distância entre eles diminuía. Ele podia ver o rosto dela agora, olhos semicerrados, lábios trêmulos, o corpo mole como se estivesse se rendendo às ondas. "Não, ainda não!" Joca rugiu contra a tempestade. Finalmente, ele a alcançou. Envolvendo o braço firmemente em torno de seu peito, ele puxou a cabeça dela para fora da água. A respiração dela vinha em ofegos entrecortados, cada um mais fraco que o anterior. Ele podia sentir o peso de seu vestido encharcado arrastando os dois para baixo, mas ele se recusou a soltá-la. "Fique comigo!" Ele gritou, apertando o aperto. "Não desista, você não está sozinha!" Com braçadas poderosas, Joca lutou para voltar para o barco. Cada onda ameaçava arrancá-la de seus braços. Cada corrente tentava puxá-los para baixo. Mas a determinação de Joca era inabalável. Ele tinha visto muitas vidas perdidas para o mar. Ele não permitiria que essa mulher e seu filho não nascido fossem mais uma. Finalmente, sua mão agarrou a lateral de seu barco. Reunindo cada grama de força, ele puxou Isadora a bordo, desabando ao lado dela, enquanto a chuva martelava o convés. Ela estava imóvel, a pele gelada, os lábios azuis. O pânico subiu. "Não, não, não, assim não", Joca murmurou,
pressionando as mãos no peito dela. Ele realizou compressões torácicas, desesperado para trazer a vida de volta ao seu corpo frágil. Respire, por favor, respire. Os segundos se estenderam em eternidade. Então, uma tosse, um ofego violento e molhado, enquanto a água do mar escorria de sua boca. O peito de Isadora arfou enquanto o ar voltava para seus pulmões. Lágrimas embaçaram a visão de Joca enquanto o alívio o inundava. Isso. Continue respirando. Ele sussurrou, afastando o cabelo molhado de seu rosto. Ela piscou, atordoada, sua voz mal audível, enquanto ela sussurrava. Meu bebê. Joca colocou uma mão firme em seu ombro. Você está segura agora, os dois. Eu prometo. E embora a tempestade ainda rugisse ao redor deles, uma frágil faísca de esperança tremeluziu na escuridão. Nenhum dos dois sabia ainda, mas esta noite ligaria seus destinos para sempre. A tempestade havia passado ao amanhecer, deixando o mar estranhamente calmo, como se estivesse zombando do caos que havia desencadeado horas antes. O pequeno barco de pesca de Joca navegava em direção à costa, seu convés ainda escorregadio com chuva e água salgada. Dentro da pequena cabine, Isadora estava deitada enrolada em um cobertor, seu corpo tremendo de frio, sua respiração superficial, mas constante. Joca sentou-se por perto, vigiando-a como um guardião. Suas mãos robustas, calejadas por anos puxando redes, haviam gentilmente tirado o vestido encharcado de seus ombros e o substituído por roupas secas de seu baú de armazenamento. Ele acendeu uma pequena lanterna, seu brilho dourado tremeluzindo em seu rosto pálido. Quando os olhos dela se abriram, a confusão nublou seu olhar. Ela tentou se sentar, mas estremeceu de dor, uma mão cobrindo instintivamente a barriga. O pânico a invadiu enquanto as memórias voltavam. O iate, o sorriso cruel de Alexandre, a risada zombeteira de Renata, o empurrão, a queda. Sua voz falhou, mal mais que um sussurro. Meu bebê ainda está... Joca se inclinou rapidamente, seu tom firme e tranquilizador. Eu chequei. Seu coração está forte e o do bebê também. Vocês dois estão vivos. Lágrimas escorreram dos olhos de Isadora, uma mistura de alívio e angústia. Ela pressionou a palma da mão firmemente contra a barriga, sussurrando. Obrigada, obrigada. Seus ombros tremeram enquanto soluços irrompiam, o peso da traição esmagando seu peito. Joca não disse nada a princípio. Ele entendia a linguagem do silêncio, o tipo de luto que as palavras não podiam acalmar. Ele apenas se sentou ao lado dela, deixando-a chorar, sua presença sólida e inabalável. Minutos se passaram antes que ela finalmente olhasse para ele, seus olhos buscando os dele. Por quê? Por que você me salvou? Ele encontrou o olhar dela sem hesitar. Porque você precisava ser salva. É motivo suficiente. Essas palavras, simples e puras, a atingiram mais forte do que qualquer promessa florida que Alexandre já havia feito. Ela o estudou, a barba por fazer, a força constante em seus olhos, a maneira como ele se portava com dignidade silenciosa. Ele não era nada parecido com os homens polidos de seu mundo, mas naquele momento ele parecia mais real, mais humano do que qualquer um que ela já conhecera. Ainda assim, o desespero pairava como uma sombra. Ele me queria morta, ela sussurrou, a voz trêmula. O homem em quem confiei tudo. Ele me empurrou para o mar, como se eu fosse nada, e eu o amava. Deus, eu o amava. Joca cerrou os punhos, a raiva passando pelo seu rosto. Então ele não merece andar livre. Um homem que trai sua esposa, seu filho não nascido, não é homem de forma alguma. Isadora baixou o olhar,
as lágrimas pingando no cobertor. Ela se sentia quebrada, despojada das ilusões que antes lhe davam conforto. No entanto, por baixo da dor, uma semente de determinação se agitava. Ela havia sobrevivido. Seu filho havia sobrevivido. E em algum lugar, no fundo, ela sabia que a sobrevivência era apenas o começo. Joca colocou a mão gentilmente sobre a dela. Descanse agora. Você está segura aqui. Amanhã vamos descobrir o que fazer em seguida. Mas Isadora sabia que o amanhã não seria apenas sobre sobrevivência. Seria sobre justiça. De volta à cidade, a notícia se espalhou como fogo. A amada CEO da Bittencourt Global, Isadora Bittencourt, havia desaparecido no mar. O relatório oficial era vago. Um acidente trágico durante uma viagem de iate. A guarda costeira alegou que a tempestade impossibilitou o resgate. Seu corpo não havia sido recuperado, mas as chances de sobrevivência eram mínimas. Para o mundo, Isadora havia partido. Alexandre interpretou o papel do marido em luto perfeitamente. Câmeras dispararam enquanto ele se posicionava diante dos repórteres. Vestido com um terno preto, a cabeça baixa, a voz embargada por uma tristeza ensaiada. Minha esposa, ela era a luz da minha vida, ele disse, enxugando os olhos secos com um lenço. Essa tragédia é mais do que eu posso suportar. O público comprou a história. Manchetes gritavam: CEO Isadora Bittencourt, perdida no mar. Marido lamenta ícone empresarial da nação. A portas fechadas, Alexandre se deleitava em sua vitória. Renata estava aninhada contra ele na suíte da cobertura, tomando champanhe enquanto assistiam à cobertura na televisão. Ela sorriu, seus lábios vermelhos se curvando de satisfação. Você é brilhante, ela ronronou, encostando a cabeça em seu ombro. Ninguém suspeita de nada. Logo, o império será seu. O sorriso de Alexandre era afiado, quase selvagem. Nosso, ele corrigiu, erguendo o copo. Isadora construiu a fortuna, mas nós vamos desfrutá-la. Passo a passo, Alexandre agiu para garantir sua reivindicação. Ele convocou a equipe jurídica de Isadora, fingindo devastação enquanto discutia seus últimos desejos. Ele insistiu que ela sempre quis que ele assumisse o controle se algo acontecesse com ela. Os advogados, solidários com o homem destroçado à sua frente, começaram a redigir documentos para transferir a autoridade. Na sede da Bittencourt Global, os funcionários sussurravam em luto. Isadora tinha sido mais do que uma chefe. Ela tinha sido uma líder, uma mentora, uma visionária. Seu retrato, envolto em fita preta, estava no saguão. Alexandre caminhava pelos corredores com passos pesados, seu rosto o retrato do luto. Mas na sala de reuniões, sua máscara escorregava. Seguimos em frente imediatamente, ele declarou aos diretores, seu tom afiado. Isadora teria desejado estabilidade. A partir deste momento, assumirei o controle. Alguns executivos se mexeram desconfortavelmente. Alguns trocaram olhares, sentindo que algo estava errado. Mas Alexandre os silenciou com um discurso ensaiado sobre honrar o legado de Isadora. Ele interpretou o papel do viúvo cumpridor, determinado a manter vivos os sonhos dela. E, na maior parte, as pessoas acreditaram nele. À noite, no entanto, a fachada desmoronava em ganância. Alexandre e Renata brindavam a sua nova vida, rindo do mundo que sentia pena deles. Renata experimentava colares de diamantes que Isadora usava, girando na frente do espelho. Alexandre abria gavetas cheias de documentos, revisando os ativos que agora controlava. Conseguimos, Renata sussurrou, pressionando os lábios nos dele. Ela se foi, para sempre. Alexandre sorriu, deslizando os braços em torno dela. E em breve,
ninguém sequer se lembrará do nome dela. Mas do outro lado do mar, em uma humilde cabana de pescador, Isadora se mexia em seu sono, seu coração batendo forte, seu filho ainda seguro dentro dela. Ela estava viva. E quando a verdade viesse à tona, Alexandre descobriria que os mortos não permanecem em silêncio para sempre. A cabana do pescador era um mundo à parte dos arranha-céus cintilantes e salas de reunião de vidro que Isadora já comandara. Ela ficava na beira de uma pacata vila costeira, suas paredes de madeira castigadas por anos de ventos marítimos, suas janelas com vista para ondas intermináveis. Por dias, Isadora permaneceu na pequena cama que Joca havia preparado para ela, envolta em cobertores grossos, seu corpo frágil, mas se recuperando lentamente. A princípio, seu sono era inquieto. Ela acordava à noite, encharcada de suor, a voz de Alexandre ecoando em sua mente. Hoje à noite, você desaparece. Ela se levantava abruptamente, agarrando a barriga, a respiração superficial, o medo arranhando seu peito. Joca estaria lá, sempre, firme como uma rocha. Ele lhe traria água, sentaria ao seu lado e falaria baixinho até o terror diminuir. Você está segura aqui? Ele lhe disse uma noite, sua voz calma contra a tempestade dentro dela. Ninguém vai te machucar de novo. Mas a segurança não apagava a dor. Isadora carregava duas verdades dentro de si. Ela estava viva, e o homem que amava a queria morta. Essa traição doía mais profundamente do que as ondas jamais poderiam. Lágrimas vinham sem aviso, às vezes no sol da manhã, às vezes na quietude da noite. Ela lamentava não apenas pelo casamento, mas pela confiança, pelas ilusões e pelo amor que havia enterrado no mar. Ainda assim, havia vida crescendo dentro dela, lembrando-a de que a rendição não era uma opção. Cada vez que sentia o fraco movimento dos chutes do bebê, a força surgia em suas veias. Ela colocava a mão em sua barriga e sussurrava: "Eu ainda estou aqui. Nós ainda estamos aqui." Joca notou essa força. Ele a viu na maneira como ela se sentava por mais tempo a cada dia, as costas mais retas, os olhos mais claros. Ele lhe trazia refeições frescas, sopas quentes, peixe grelhado, frutas do mercado e a incentivava a caminhar pela praia para recuperar sua energia. A princípio, ela resistiu, com medo do mar, que quase a havia levado, mas em uma noite ele a convenceu a sair. A areia estava fresca sob seus pés descalços, as ondas lambendo suavemente como se pedissem desculpas por sua fúria. Isadora ficou na beira da água, tremendo, mas a mão de Joca estava firme na dela. "O oceano tirou muito de você", ele disse calmamente, "mas também lhe deu outra chance. Não deixe o medo roubar isso de você." As palavras dele penetraram profundamente. Ela percebeu que ele estava certo. O mar não tinha sido apenas sua inimiga. Também a havia entregado aos braços do homem que a salvara. Com o passar das semanas, Isadora se viu confidenciando em Joca. Ela lhe contou sobre Alexandre, sobre Renata, sobre o império que havia construído com as próprias mãos. Joca ouviu sem julgamento, seu silêncio carregando mais conforto do que 1000 garantias vazias. Em uma noite, enquanto o sol sangrava laranja no horizonte, Isadora olhou para Joca e sussurrou: "Você salvou minha vida, mas mais do que isso, você me lembrou que vale a pena lutar por ela." E naquele momento, Isadora começou a se ver não como uma vítima da traição, mas como uma mulher renascida da tempestade. Nas semanas que se seguiram à morte de Isadora, Alexandre Vasconcelos não perdeu tempo se infiltrando mais fundo em seu império. A Bittencourt Global,
antes guiada pela visão afiada e mão firme de Isadora, agora se curvava sob o peso da ambição de Alexandre. Ele começou reorganizando o conselho de administração, substituindo os leais a Isadora por homens ansiosos para agradá-lo. Ele aprovou negócios arriscados que ela jamais teria aprovado, faminto por lucros rápidos que alimentavam mais seu ego do que o futuro da empresa. Sob seu reinado, a extravagância substituiu a disciplina. Festas luxuosas eram realizadas em sua memória, mas as listas de convidados incluíam investidores e socialites que pouco se importavam com o luto e mais com a crescente influência de Alexandre. Em público, Alexandre usava a máscara do luto. Ele falava em eventos de caridade sobre o legado de Isadora, sua voz falhando no momento certo, sua mão apertando o peito como se seu coração ainda sangrasse por ela. Repórteres o fotografavam colocando rosas brancas ao lado do retrato dela, no saguão da sede, o maxilar apertado por uma tristeza ensaiada. Mas, a portas fechadas, Alexandre celebrava. Renata agora vivia abertamente na cobertura que Isadora chamava de lar. Ela se espreguiçava nos sofás de seda de Isadora, usava os diamantes de Isadora e andava pelos corredores como se já fosse a dona do império. "Você viu?" Renata sussurrou uma noite, traçando os dedos ao longo do peito de Alexandre, enquanto eles observavam o horizonte da cidade. "O mundo acredita em cada palavra que você diz. Isadora se foi, e você é o rei." Alexandre sorriu, tomando seu uísque. "Não, Renata, nós somos o rei e a rainha." No entanto, as rachaduras haviam começado a se formar. Na BG, alguns executivos murmuravam incomodados. Eles conheciam Isadora muito bem, a admiravam muito profundamente, para acreditar totalmente na história. Ela era cautelosa, sussurrou um na sala de descanso. Ela nunca teria arriscado navegar em uma tempestade. Outro franziu a testa. "O corpo dela nunca foi encontrado. Isso não te incomoda?" As perguntas eram silenciosas, abafadas pela autoridade de Alexandre, mas permaneciam como fumaça após um incêndio. Mesmo fora da empresa, sussurros se agitavam. Alguns jornalistas, insatisfeitos com o relatório oficial, começaram a investigar a noite do acidente. Um deles, um jovem repórter investigativo chamado Ricardo Rico Almeida, notou discrepâncias. Membros da tripulação demitidos de forma incomum, registros faltando do iate, o álibi de Alexandre perfeitamente ensaiado. O instinto de Rico gritava que algo estava errado. Quando ele solicitou uma entrevista com Alexandre, o charme do viúvo falhou pela primeira vez. Os olhos de Alexandre escureceram enquanto ele retrucava. "Minha esposa está morta, Sr. Almeida, e você se atreve a insinuar o contrário? Deixe isso de lado, ou você se arrependerá." Mas a arrogância tornava Alexandre descuidado. Sua necessidade de controle, sua fome por admiração, cegaram-no para a tempestade que se formava sob a superfície. Em uma noite, enquanto brindava a investidores na mesma sala de reuniões que Isadora comandara, ele se recostou na cadeira dela, Renata ao seu lado, e declarou: "O futuro é nosso." Os capítulos de Isadora se encerraram, mas o destino já estava escrevendo um novo capítulo, um que Alexandre jamais poderia controlar, porque a mulher que ele enterrou no mar estava viva, e seu retorno destruiria sua coroa roubada. Semanas de silêncio se endureceram em determinação. Isadora não era mais a mulher quebrada arrastada do mar, tremendo nos braços de um estranho. Ela havia sarado, lenta, mas seguramente, sua força voltando a cada respiração, a cada passo, a cada batida do coração crescente de seu filho. Joca observou a transformação com admiração.
A sobrevivente frágil que ele havia puxado das ondas havia desaparecido. Em seu lugar estava a Isadora Bittencourt, que o mundo conhecera, uma líder, uma guerreira, uma rainha. Mas desta vez, seu poder era mais afiado, forjado pela traição e pela perda. Em uma noite, ela estava diante do espelho rachado na cabana de Joca. Suas mãos alisando o vestido simples que vestia. Seu rosto estava pálido, mas feroz. Seus olhos ardendo com um fogo que Alexandre jamais poderia extinguir. "Estou pronta", ela disse calmamente, mais para si mesma do que para Joca. "Pronta para quê?" ele perguntou, embora já soubesse. "Para mostrar ao mundo que estou viva", Isadora respondeu, sua voz firme. "Alexandre pensa que me enterrou, mas eu enterrarei as mentiras dele." Joca franziu a testa. "É perigoso. Ele tentará silenciá-la." Ela se virou, encontrando o olhar dele com inabalável determinação. "Deixe-o tentar. Eu sobrevivi ao mar. Eu sobrevivi a ele. Eu sobreviverei ao que vier a seguir. Eu estarei com você", ele disse finalmente, sua voz constante. "Custe o que custar, você não o enfrentará sozinha." Pela primeira vez em semanas, Isadora permitiu-se um sorriso fraco, a gratidão tremeluzindo em seus olhos marejados. "Obrigada", ela sussurrou. "Eu não sei como poderei te pagar." "Você não precisa", Joca respondeu, seu tom quieto, mas inabalável. "Apenas viva. Isso é o suficiente." Naquela noite, Isadora sentou-se à pequena mesa de madeira na cabana de Joca, uma única vela acesa entre eles. Ela pegou um caderno e começou a escrever. Nomes de membros do conselho em quem podia confiar, aliados que ainda poderiam acreditar nela, evidências de que ela se lembrava daquela noite. Suas mãos tremiam, mas sua determinação não. Cada traço da caneta era um voto. Ela exporia Alexandre, revelaria o papel de Renata, reclamaria seu trono. E enquanto a vela tremeluzia, Isadora sussurrou para si mesma: "Eu posso ter sido quebrada, mas eu não terminei." Joca, observando-a do outro lado da mesa, via não apenas uma sobrevivente, mas uma rainha ressurgindo das cinzas da traição. E quando ela voltasse ao mundo que Alexandre pensava controlar, ela não seria mais a mulher que ele tentou afogar. Ela seria a tempestade. Alexandre Vasconcelos sempre se orgulhou do controle. Ele acreditava ter orquestrado o desaparecimento de Isadora perfeitamente, sem testemunhas, sem evidências, sem corpo. Para o mundo, ela havia partido, e ele era o viúvo em luto pronto para herdar tudo. Mas a perfeição tem uma maneira de desvendar, e Alexandre estava prestes a descobrir que mesmo os planos mais cuidadosos deixam sombras. Começou com sussurros. Uma camareira na cobertura mencionou ter ouvido Alexandre discutir com Isadora antes da viagem de iate. Um convés, demitido repentinamente após a viagem, insinuou que algo sobre aquela noite parecia errado. Nada concreto, apenas murmúrios. Mas os murmúrios se espalham, e logo Alexandre sentiu olhares sobre ele, onde quer que fosse. Na Bittencourt Global, diretores antes ansiosos para servi-lo agora trocavam olhares inquietos. Ela era muito cautelosa para levar aquele iate para uma tempestade. Um murmurou durante uma reunião do conselho. Outro franziu a testa com os gastos agressivos de Alexandre, sussurrando: "É isso que Isadora teria querido?" Alexandre o silenciava com seu charme usual, mas as dúvidas se alojavam como farpas. E então veio o jornalista. Rico Almeida, um jovem repórter com reputação de persistência, estava investigando o chamado acidente. Em uma tarde, ele encurralou Alexandre do lado de fora da sede da empresa. Câmeras clicaram enquanto Rico levantava a voz. "Senhor Vasconcelos,
O senhor pode explicar por que os registros do iate para aquela noite estão faltando, ou por que vários membros da tripulação se recusaram a falar? O maxilar de Alexandre se apertou, a máscara de luto escorregando por um breve momento. Ele forçou um sorriso, seu tom calmo, mas irritado. Minha esposa está morta, Sr. Almeida. Mostre algum respeito. Ele se afastou, mas por dentro seu peito ardia de inquietação. Naquela noite na cobertura, Alexandre serviu-se de um copo de uísque, andando furiosamente. Renata estava largada no sofá, revirando os olhos. Você está pensando demais, ela disse, sua voz suave. Ela se foi. O mar não devolve o que leva. Mas Alexandre não tinha tanta certeza. Ele já tinha visto Isadora lutar antes, na sala de reuniões, nas negociações, na própria vida. Ela não era o tipo de mulher que se rendia facilmente, e embora ele a tivesse empurrado para as ondas, o pensamento o assombrava. E se ela tivesse sobrevivido? Cada rangido das tábuas do chão, cada batida na porta, cada sombra no canto parecia zombar dele. Ele acordava à noite, encharcado de suor, imaginando-a parada no pé da sua cama, pingando água do mar, os olhos ardendo em vingança. Renata tentou acalmá-lo, mas suas palavras apenas alimentavam sua paranoia. Mesmo que ela tenha sobrevivido, ela disse uma noite, girando um colar de diamantes nos dedos. O que ela poderia fazer? Ela não tem nada, nenhum aliado, nenhum poder. Alexandre olhou pela janela para a cidade brilhante abaixo, seu reflexo fraturado no vidro. Ele sussurrou para si mesmo, a não ser que ela volte para pegar tudo de volta. O pensamento gelou seu sangue, e embora Alexandre não soubesse, longe do luxo da cobertura, Isadora já estava preparando seu retorno. Cada dia a aproximando do acerto de contas que ele mais temia. Semanas de silêncio haviam se endurecido em resolução. Isadora não era mais a mulher quebrada arrastada do mar, tremendo nos braços de um estranho. Ela havia sarado, lenta, mas seguramente, sua força voltando a cada respiração, a cada passo, a cada batida do coração crescente de seu filho. Joca observou a transformação com admiração. A sobrevivente frágil que ele havia puxado das ondas havia sumido. Em seu lugar estava a Isadora Bittencourt, que o mundo conhecera, uma líder, uma guerreira, uma rainha. Mas desta vez, seu poder era mais afiado, forjado pela traição e pela perda. Em uma noite, ela estava diante do espelho rachado na cabana de Joca, suas mãos alisando o vestido simples que vestia. Seu rosto estava pálido, mas feroz, seus olhos ardendo com um fogo que Alexandre jamais poderia extinguir. Estou pronta, ela disse calmamente, mais para si mesma do que para Joca. Pronta para quê? Ele perguntou, embora já soubesse. Para mostrar ao mundo que estou viva, Isadora respondeu, sua voz firme. Alexandre pensa que me enterrou, mas eu enterrarei as mentiras dele. Joca franziu a testa. É perigoso. Ele tentará silenciá-la. Ela se virou, encontrando o olhar dele com inabalável determinação. Deixe-o tentar. Eu sobrevivi ao mar. Eu sobrevivi a ele. Eu sobreviverei ao que vier a seguir. O plano era simples, mas audacioso. Isadora contatou Rico Almeida, o jovem jornalista que estava investigando seu desaparecimento. Usando um telefone criptografado que Joca a havia ajudado a adquirir, ela lhe enviou uma mensagem. Encontre-me sozinho. A verdade é maior do que você imagina. Quando Rico chegou ao pacato café costeiro no dia seguinte, seu queixo quase caiu. Meu Deus, ele sussurrou, olhando para ela em descrença. Você está viva. Estou, Isadora disse firmemente. E estou pronta para pegar tudo de volta. Ela lhe contou tudo. O iate,
a traição de Alexandre, o envolvimento de Renata, a tempestade. Rico ouviu atentamente, gravando suas palavras, suas mãos tremendo com o peso da história. Quando o mundo ouvir isso, ele disse, Alexandre não terá chance. Mas Isadora não estava contente com sussurros na imprensa. Ela queria confrontar Alexandre publicamente, arrancar sua máscara na mesma arena onde ele havia prosperado. Então ela escolheu a sala de reuniões. Uma semana depois, a Bittencourt Global anunciou uma reunião memorial em honra a Isadora, arranjada pelo próprio Alexandre. Investidores, diretores e a mídia se reuniram na reluzente torre de vidro, prontos para lamentar a mulher que pensavam ter perdido. Alexandre estava à cabeceira da mesa, seu luto cuidadosamente pintado em seu rosto, Renata ao seu lado em seda preta. E então as portas se abriram. Gritos ofegantes ecoaram pela sala quando Isadora entrou, seus saltos ecoando no chão de mármore. Ela não usava joias, nem vestido extravagante, apenas um simples vestido preto, sua postura régia, seu olhar inabalável. Alexandre congelou, seu copo escorregando de sua mão e se estilhaçando no chão. Os lábios de Renata se entreabriram, seu rosto perdendo toda a cor. Olá, Alexandre, Isadora disse, sua voz calma, mas cortando o silêncio como uma lâmina. Sentiu minha falta? E naquele instante, o império que Alexandre pensou controlar começou a desmoronar, porque a rainha que ele tentou matar havia retornado para reivindicar seu trono. O silêncio que se seguiu à entrada de Isadora foi ensurdecedor. Homens e mulheres que construíram suas carreiras sob sua liderança ficaram congelados em descrença, olhos arregalados, respirações presas em suas gargantas. Por semanas, eles a haviam lamentado, sussurrado orações por sua alma e se resignado ao domínio de Alexandre. Agora, ela estava diante deles, muito viva, irradiando força. Alexandre foi o primeiro a se quebrar, seu rosto contorcido, alternando entre choque, medo e fúria. Ele tentou se recuperar, forçando um sorriso que falhou. Isadora, meu Deus, você está viva! Ele caminhou em direção a ela, sua voz pingando alívio falso. Pensamos que tínhamos perdido você. Todos lamentaram. Guarde isso! Isadora o interrompeu, sua voz cortante e firme. Você não me perdeu, Alexandre. Você tentou me matar. Um suspiro coletivo percorreu a sala, todos os olhos voltados para Alexandre, sua máscara rachada, seu sorriso vacilante. Do que você está falando? Ele gaguejou. Eu jamais... Isadora deu um passo à frente, seu olhar fixo nele. Naquele iate, durante a tempestade, você me empurrou para o mar. Você me deixou para me afogar, Alexandre. E você fez isso por ganância. Por ela. Ela virou a cabeça, seus olhos perfurando Renata como flechas. O rosto de Renata perdeu a cor, seu aperto se intensificando na borda da mesa. Sussurros se espalharam como fogo pela sala de reuniões. Câmeras dispararam enquanto os jornalistas rabiscavam furiosamente, capturando cada palavra. Alexandre riu nervosamente, levantando as mãos como se estivesse acalmando crianças. Ela está confusa, traumatizada. A tempestade, isso deve ter afetado a memória dela. Isadora bateu a mão na mesa, sua voz soando como um trovão. Minha memória está cristalina. Você me traiu. Você traiu seu próprio filho. A mão dela tocou instintivamente sua barriga, um lembrete silencioso para todos os presentes da vida não nascida que Alexandre havia tentado apagar. Os diretores se mexeram desconfortavelmente, a dúvida tremeluzindo em seus olhos. Eles tinham visto a arrogância de Alexandre, suas decisões imprudentes. Agora, ouvindo as palavras de Isadora,
As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Rico Almeida, o jovem jornalista em quem Isadora havia confiado, estava no fundo da sala. Ele levantou sua câmera, tirando foto após foto, capturando o momento em que a história mudou. Renata tentou salvar o controle. Ela se adiantou, seu tom doce, mas trêmulo, de falsa simpatia. Isadora, querida, você passou por tanta coisa. Você não sabe o que está dizendo. Não se atreva! Isadora retrucou, seus olhos em chamas. Você estava lá, Renata. Você riu enquanto Alexandre me empurrava. Você pensou que a tempestade me silenciaria para sempre, mas aqui estou. Renata congelou, as palavras morrendo em seus lábios. Seu silêncio foi mais alto do que qualquer negação. O conselho explodiu em murmúrios. Alguns se levantaram, outros voltaram os olhos acusadores para Alexandre. Seu rosto se contorceu de raiva, as paredes de sua decepção, cuidadosamente construída, desmoronando ao seu redor. Você queria meu império. Isadora continuou, sua voz firme, imponente. Você pensou que me matar faria de você rei, mas a Bittencourt Global foi construída sobre a integridade, não sobre a traição. E hoje a verdade retoma seu trono. Enquanto a máscara de Alexandre desmoronava, Isadora permaneceu alta, não mais a vítima de sua traição, mas a rainha recuperando sua coroa diante dos olhos do mundo. A sala de reuniões mergulhou no caos, diretores murmurando freneticamente, investidores exigindo respostas e câmeras disparando enquanto a acusação de Isadora pairava no ar como um trovão. A fachada cuidadosamente construída de Alexandre se quebrou amplamente, sua máscara de luto se desintegrando diante de dezenas de testemunhas. Ele bateu o punho na mesa, sua voz trovejando. Mentiras! Tudo mentiras! Ela está distorcendo a verdade porque sabe que perdeu o controle desta empresa. Mas ninguém parecia convencido. Os membros do conselho, que antes acenavam obedientemente para seus comandos, agora se afastavam, seus olhos indo e voltando entre a presença calma de Isadora e a raiva incontrolável de Alexandre. O contraste era condenatório. Isadora estava alta, digna, sua voz inabalável. Alexandre parecia desesperado, encurralado, perigoso. Renata, sentindo as paredes se fechando, tentou intervir. Ela se levantou de sua cadeira, seu tom meloso, mas trêmulo. Isso é loucura! Isadora deve estar delirando de trauma. Todos nós lamentamos. Alexandre lamentou. Ele nunca a machucaria. Os olhos de Isadora se fixaram nos de Renata, afiados como vidro. Então, explique isso. Ela enfiou a mão em sua bolsa e puxou uma pasta à prova d'água. Joca a havia ajudado a preparar. Dentro estavam fotos, documentos e gravações, evidências que Rico Almeida havia descoberto durante sua investigação. Ela as espalhou pela mesa como um carteador distribuindo cartas. A sala ficou em silêncio, enquanto a evidência falava mais alto do que as palavras. Transferências bancárias de Alexandre para contas offshore. Testemunhos de membros da tripulação demitidos que admitiram ter sido pagos por seu silêncio. Imagens de segurança de Alexandre e Renata entrando no iate juntos horas antes da partida. Renata disfarçada, mas inconfundível. Gritos ofegantes ecoaram pela sala. Um diretor murmurou. Meu Deus! Outro sussurrou. Ela está dizendo a verdade. O rosto de Renata ficou branco. Ela se lançou para a frente agarrando os papéis. Isso é fabricado! Ela gritou, sua voz esganiçada e desesperada. Vocês não podem confiar nisso! Sente-se! Um dos membros seniores do conselho retrucou, sua voz trovejante. Chega de mentiras! A compostura de Alexandre se quebrou completamente. Ele apontou para Isadora, seu dedo tremendo de fúria.
Você deveria ter ficado morta. Você me ouve? Você deveria ter ficado no oceano onde é o seu lugar. A sala explodiu em indignação. Repórteres rabiscavam furiosamente. Câmeras capturaram cada palavra, cada rachadura em sua máscara. O mundo veria isso não como luto, mas como confissão. Isadora não estremeceu. Ela enfrentou a raiva dele com calma glacial. Você falhou em me matar, Alexandre, e agora você matou seu próprio futuro. Renata, percebendo que Alexandre estava além da salvação, tentou se afastar dele. Eu não vou afundar por isso. Ela sibilou, recuando. Mas Alexandre agarrou seu pulso, puxando-a para perto. Você está nisso comigo, ele rosnou. Não se atreva a fugir agora. Os membros do conselho recuaram. Guardas de segurança começaram a se mover em direção ao casal. Renata lutou, lágrimas borrando seu rímel. Me solta, Alexandre! Eu nunca quis isso! Mas suas palavras eram tarde demais. A evidência era inegável. O Império havia escolhido sua rainha e não era Renata. Enquanto o Império de Alexandre desmoronava ao seu redor, Isadora permanecia inabalável. Prova de que a verdade, uma vez revelada, pode destruir até mesmo as mentiras mais cuidadosamente construídas. O resultado foi rápido e impiedoso. Poucas horas após a revelação de Isadora, as notícias explodiram com manchetes. Isadora Bittencourt viva, acusa marido de tentativa de assassinato. Escândalo Bittencourt global, CEO volta dos mortos, Alexandre Vasconcelos, exposto. O Conselho de Administração, não querendo que a empresa afundasse sob a corrupção de Alexandre, votou por unanimidade para suspendê-lo de toda a autoridade. A segurança o escoltou, juntamente com Renata, para fora da torre de vidro que um dia simbolizou o império de Isadora. Câmeras seguiram cada passo deles, capturando o rosto vermelho de Alexandre contorcido de fúria e as bochechas manchadas de lágrimas de Renata, enquanto ela tentava se proteger das luzes piscantes. Mas sua humilhação foi apenas o começo. 2 dias depois, o tribunal estava lotado. Repórteres lotaram os degraus, microfones empurrados para a frente, enquanto Alexandre e Renata eram levados sob forte guarda. Lá dentro, a atmosfera crepitava de antecipação. Isadora entrou com dignidade silenciosa, a mão repousando protetoramente em sua barriga, Joca ao seu lado como um guardião silencioso. A multidão se levantou, murmúrios de admiração percorrendo a Câmara. A acusação expôs as evidências, registros financeiros, depoimentos de membros da tripulação, as gravações condenatórias que Rico Almeida havia descoberto. Testemunha após testemunha pintou o mesmo quadro. Um marido ganancioso, uma amante manipuladora e um plano para apagar a mulher que havia dado tudo a Alexandre. Alexandre estava sentado rigidamente, o maxilar cerrado, os olhos percorrendo os jurados como se ainda pudesse intimidá-los a acreditar em suas mentiras. Renata, em contraste, desmoronou rapidamente. Sob o peso do interrogatório, sua bravata se dissolveu em soluços. Foi ideia dele, ela gritou, apontando um dedo trêmulo para Alexandre. Ele planejou tudo, eu apenas o segui porque o amava. Sua traição acendeu a fúria de Alexandre. Ele bateu os punhos na mesa, gritando. Você amava o dinheiro, Renata. Você me pressionou a fazer isso. O martelo do juiz trovejou por ordem enquanto os guardas o continham. O espetáculo facilitou a decisão. O júri considerou Alexandre culpado de tentativa de assassinato, conspiração e fraude. Renata, embora poupada da sentença mais dura por sua cooperação, foi condenada por conspiração e perjúrio. Ambos foram sentenciados à prisão. Alexandre por décadas, Renata por anos, que a despojariam da vida glamourosa que ela havia desejado.
O veredicto enviou ondas de choque pela cidade. A justiça, há muito enterrada sob a riqueza e o engano, prevaleceu. Quando o juiz anunciou a sentença, Isadora fechou os olhos, uma única lágrima escorrendo pelo rosto. Não de tristeza, mas de libertação. As correntes com as quais Alexandre a havia prendido estavam finalmente quebradas. Do lado de fora do tribunal, repórteres se aglomeravam ao redor dela, gritando perguntas. Isadora estava alta, sua voz firme. Fui traída. Fui deixada para morrer, mas sobrevivi, pelo meu filho, por mim mesma e pela verdade. Que isso seja uma mensagem. Nenhuma mulher jamais deve ser silenciada pela ganância ou pelo medo. Flashes irromperam enquanto as câmeras capturavam cada palavra dela. O mundo não a via mais como uma vítima, mas como um símbolo de resiliência. E enquanto Alexandre e Renata desapareciam atrás das paredes da prisão, Isadora avançou para a luz. Seu nome, seu império e sua dignidade restaurados. A tempestade que outrora ameaçou acabar com a vida de Isadora era agora uma memória distante, substituída por manhãs cheias de sol e noites agraciadas por risadas. O mundo conhecia sua história, a traição, a sobrevivência, a justiça, e a celebravam como mais do que uma CEO. Ela havia se tornado um símbolo de resiliência, da força que é preciso para ressurgir das cinzas e reivindicar a vida de novo. Mas para Isadora, a verdadeira vitória não estava nas manchetes. Estava nos momentos de quietude que ela compartilhava com Joca. Após o julgamento, ela o convidou para seu mundo, não como um salvador, mas como um parceiro. Ele a havia apoiado quando ela estava quebrada, e agora ele estava ao seu lado, enquanto ela reconstruía. A princípio, o contraste entre suas vidas parecia impossível. Ela, a chefe de um vasto império. Ele, um pescador com nada além de seu barco e sua coragem. Mas o amor tem uma maneira de unir mundos. Joca nunca quis sua fortuna, apenas sua felicidade. E isso era algo que Isadora nunca soubera de verdade antes. No dia em que seu filho nasceu, Isadora o segurou perto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Joca estava ao lado dela, suas mãos rudes tremendo enquanto ele embalava o minúsculo recém-nascido. Ele é perfeito, Joca sussurrou, a voz embargada pela emoção. E ele é nosso. Isadora olhou para ele, seu coração inchando. Ele é seu tanto quanto meu. Você nos salvou. A partir daquele momento, Joca tratou o menino como se fosse seu. Ele estava lá para cada noite sem dormir, cada primeiro sorriso, cada choro. Ele nunca deixou Isadora se sentir sozinha, nunca deixou a criança se sentir sem amor. E com o passar dos anos, o vínculo deles se tornou inquebrável. Para a criança, Joca não era um padrasto. Ele era simplesmente pai. A felicidade deles floresceu. Isadora e Joca se casaram em uma cerimônia tranquila à beira-mar, com apenas amigos íntimos e colegas leais presentes. Não houve câmeras piscando, nem exibições luxuosas, apenas votos proferidos com sinceridade e selados com um beijo que carregava o peso da sobrevivência e a promessa do para sempre. Na recepção, um dos membros mais próximos do conselho de Isadora fez um brinde. A Isadora, que provou que as tempestades não podem afundar uma verdadeira rainha, e a Joca, que nos lembra o que significa ser um homem. A sala explodiu em aplausos, mas Isadora apenas sorriu para Joca, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Meses depois, Isadora descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, a notícia não foi recebida com traição ou medo, mas com os braços de Joca em torno dela, sua voz sussurrando. Mais uma bênção, mais uma chance de amar. Juntos, eles criaram seus filhos em um lar cheio de calor, em vez de mentiras, risadas em vez de ganância.
Joca acabou se juntando à Bittencourt Global como co-CEO, não por poder, mas porque Isadora não confiava em mais ninguém. Sob sua liderança conjunta, a empresa floresceu, não por manipulação, mas por integridade e visão. Os funcionários sentiram a mudança, o mundo a admirou, e embora as cicatrizes do passado nunca desaparecessem completamente, Isadora não as carregava mais sozinha. Ela havia construído uma vida onde seu coração estava seguro, seus filhos eram amados e seu legado estava garantido. Em uma noite tranquila na costa, Joca a abraçou enquanto o filho deles brincava na areia e a barriga crescente de Isadora prometia mais um filho em breve. O pôr do sol os banhava em luz dourada, as ondas suaves contra a costa. Sabe, Joca murmurou, descansando o queixo em seu ombro. Quando eu te encontrei naquela noite, pensei que estava salvando sua vida, mas a verdade é que você salvou a minha. Isadora se virou, seus olhos brilhando. Nós nos salvamos um ao outro. E enquanto a maré sussurrava contra a areia, Isadora sabia que a tempestade lhe havia dado mais do que dor. Havia lhe dado a força para se levantar, a coragem de amar e a família com que ela sempre sonhara. A mulher que Alexandre tentou destruir tornou-se mais forte do que nunca. Não apenas uma sobrevivente, não apenas uma rainha, mas uma mãe, uma esposa e a guardiã de uma felicidade que nenhuma tempestade jamais poderia levar embora. E aí, meus amigos, vocês ficaram até o fim dessa jornada de vingança e renascimento? Se sim, me digam nos comentários. Qual foi o momento dessa história em que você pensou, eu não teria sobrevivido a isso? E o que te faria voltar para lutar? Deixe sua resposta aqui embaixo. A verdadeira riqueza não está nos arranha-céus da Bittencourt Global, mas na coragem de ressurgir. A maior lição de Isadora é que a resiliência não é apenas sobreviver, mas usar a dor da traição como o combustível para reescrever o seu destino. Ela foi jogada ao mar para morrer, mas a água apenas a batizou para uma vida mais forte e verdadeira. A vida de Isadora prova que, não importa o quão fundo você caia, sempre há uma chance de subir. Compartilhe, dê essa história com quem precisa de esperança. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Juntos, transformamos a dor em força.